Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar o nosso TCA. Nosso tema é o Sistema de Cotas Raciais e a nossa ideia é informar o que é esse sistema e o que ele é necessário, como funciona. Bom, as participantes do nosso grupo são eu, Ana Lúcia. Calma aí. Não entendi. Sou eu, Ana Lúcia, a Bárbara, a Bruna, a Júlia e a Elizabeth. E a Sofia Ferreira. E aqui estão os pontos que motivaram a nossa escolha desse tema. Aqui. Quando a gente viu as diversas sugestões de temas, percebemos que sobre o sistema de cotas nós sabíamos muito pouco, mas mesmo assim, apesar de saber pouco, nós tínhamos a noção da importância desse sistema na sociedade. Então, nós supomos que mais pessoas não conheciam devidamente o sistema e a gente escolheu para conscientizar a comunidade escolar. Durante a realização do trabalho, nós percebemos que a discussão desse tema é bem ampla. Quanto mais a gente pesquisava, mais pontos para serem debatidos a gente encontrava. Então, nós pretendemos iniciar esse debate, obviamente, ele não se encerra aqui nessa apresentação. Nós não vamos conseguir dar conta de tudo isso, mas a gente pode iniciar essa discussão e reflexão. Enfim, a nossa intenção nessa apresentação é focar na definição e funcionamento desse sistema. Bom, a partir da nossa desconfiança de boa parte das pessoas, também não conheciam o sistema de cotas raciais, tivemos a ideia de criar um formulário online em Google Forms e verificar se estavam certos ou não. Elaboramos perguntas que achávamos pertinentes, geramos um template para ser escaneado, então levava diretamente à página do formulário e fizemos 2 cartazes. Um que fixamos na parede entre os 2 lances de escada da nossa escola. E mostramos os cartazes. Um que fixamos na parede. Qual fixou na parede? Um que fixamos na parede entre os 2 lances de escada na nossa escola, onde todo mundo passa. E outros que deixamos fixados na parede, próximo ao guichê da secretaria, onde também há um grande fluxo de pessoas, inclusive familiares e pessoas que vivem nessa região. Depois que a gente encerrou o formulário, não dava mais para responder, e nós fomos analisar os dados. Esse gráfico aqui é o próprio formulário que gera. Para cada pergunta feita, ele gera um gráfico que facilita a nossa análise. Uma das perguntas era sobre raça. Como os certificados se declaravam? Note que o número de respostas ficou pouco equilibrado entre brancos e pardos. Uma outra pergunta era: você já ouviu falar sobre o sistema de cotas raciais? E a maioria respondeu que não. Em torno de 25% responderam que já ouviu e sabe identificar. O resto ou tem dúvida se já ouviu falar sobre, ou se ouviu, não tem certeza do que se trata. O Google Forms também gera uma planilha no Excel com todas as respostas de cada entrevistado. Nós geramos uma planilha e filtramos os dados para observar a raça dos entrevistados que responderam que não conhecem o sistema de cotas raciais. Entre as 46 pessoas que responderam que não, exatamente 26 eram pardas e pretas. E 23 eram pretas e pardas e 23 eram brancas. Ou seja, nós chegamos à conclusão que a nossa comunidade de fato precisa ser informada sobre esse assunto. 46 pessoas em 116 é muita gente. E se lá no gráfico 25 apenas de fato sabe o que é sistema de cotas raciais, significa que
garantir que estes grupos tenham acesso mais justos a áreas como educação e emprego. São exemplos de ações afirmativas, as cotas, que veremos ao longo dessa apresentação. Programas de capacitação, treinamento para grupos em desvantagens no mercado de trabalho. Incentivos fiscais, benefícios para empresas que contratam ou promovem diversidade. Apoio financeiro, como as bolsas de estudo ou os auxílios financeiros para estudantes. Medidas de proteção, que visam proteger estes grupos contra práticas injustas e abusivas. Bom, agora vamos entender o que são as cotas raciais. Elas são ações afirmativas que visam reduzir as desigualdades sociais, econômicas e educativas. As pessoas atendidas por essas cotas são as pessoas pretas, pardas e indígenas. Essas políticas estão em constante avaliação e adaptação, conforme necessidades sociais e os resultados alcançados. A discussão sobre as leis de cotas é complexa e envolve questões éticas, sociais e econômicas. A reserva de vagas já era utilizada, pois os alunos de escola pública de ensino básico não tinham acesso à universidade. Então, para esses alunos fazer a faculdade, começaram a usar a prática de cotas em muitas universidades. Em 2003, a Universidade de Brasília, a UNB, aprovou o plano de metas para a integração social, étnica e racial, que destinou 20% das vagas do vestibular para candidatos negros e reservou vagas para os indígenas de acordo com a lei. A lei de cotas é a Lei 12.711 de 2012. Aqui temos um exemplo de como é dividida as vagas, mas lembrando que varia de universidade para universidade. Já que a porcentagem de vagas reservadas é de acordo com o censo demográfico do IBGE. Aqui temos 100 vagas, que são divididas em 50 para ampla concorrência e 50 vagas para cotas de escola pública. Dentro da escola pública, é dividido 25 vagas para quem tem mais de uma renda de um salário mínimo e meio e que é para quem tem renda de menos de um salário mínimo e meio. Dentro dessas 25 rendas, tanto de mais ou menos um salário mínimo e meio, temos o PDI, que é pretos, pardos e indígenas, PCD, pessoas com deficiências e os demais. E é assim que é dividido, e para vocês entenderem, sempre é um critério social. Quem define quem é preto ou pardo? Para a declaração de uma pessoa preta ou parda, a declaração é pelo tipo. Primeiro tem a autodeclaração, que a pessoa apenas tem que se declarar preta ou parda. Só que existe um negócio chamado bancada de identificação. Que significa que é uma bancada de outras pessoas profissionais que vão também avaliar o que você está falando. Então é uma bancada de pessoas qualificadas para isso e vão apenas fazer uma pergunta. Você se autodeclara negro, se autodeclara pardo? E a sua definição é direcional. A um pode ser aceito ou não aceito. E para que existe? Ela existe para apenas não fazer fraudes, porque já aconteceu bastante. Mas acontece porque nenhum sistema é falível. Isso é apenas estabilizar o estado atual. Nesse gráfico, podemos observar que em 2010, 90% dos alunos eram de ampla concorrência. Já em 2019, apenas 60% são de ampla concorrência e mais para cotas. Então, a gente colocou esse gráfico aqui só para mostrar uma única resposta que mandaram. A pergunta era: você acredita que o sistema de cotas sociais deve ser permanente? A resposta foi: para que cada um com seus problemas. A Teresa, a gente tem um questionário com questão aberta. Eu tô prestando! Ai, que professora chata! Eu tô paralisada. Professora, Tá gravando isso? Tá
Tá gravando. Vai pro recorte dos erros de gravação. Foi um metaverso absurdo agora. Joaquim e quem é a outra? Júlio. Júlio. Quem explica? Só pra não perder a piada. Enfim, podemos? Turma, segura aí. Você deve estar pensando, o que você tem a ver com isso? Aqui é a nossa biografia, para se vocês quiserem saber mais sobre a nossa pesquisa. Enfim, gente, eu gostaria de agradecer pela presença de vocês. Aí na folhinha que vocês estão na mão tem o QR Code. E nesse QR Code leva para um site nosso para você dar opiniões sobre a apresentação que a gente tem que mudar ou que dá dicas de que não foi bom ou que não gostou, tá bom? Obrigada pela presença de vocês.